Olá, meu nome é Silvia. Para a jornada científica submetemos o resumo expandido intitulado Ensino Remoto Emergencial em Tempos de Pandemia, Consequências e Reflexões no âmbito da Educação Pública, de autoria minha, Silvia Mourão Meirelles, e de Juliano Schmigel. O objetivo do nosso estudo consiste em analisar, em fazer reflexões no processo de implementação do ensino remoto emergencial no âmbito da escola pública. O que a literatura nos revela? Nos revela que, vivendo no contexto de pandemia, esse contexto no qual estamos inseridos desde março de 2020, muitas áreas sofreram mudanças significativas, muitas áreas sofreram mudanças profundas e o ensino não foi diferente, no âmbito educacional não foi diferente. Então, no mundo, muitas escolas tiveram que fechar as portas. Por quê? Porque um dos meios para reduzir a propagação desse vírus consiste em fazer parte do distanciamento social. No Brasil não foi diferente. Então estamos caminhando aproximadamente 8 meses, onde a grande maioria das nossas escolas estão fechadas. Nesse contexto, o ensino remoto emergencial foi uma alternativa para que os alunos tivessem acesso à educação e para que essa não fosse paralisada, considerando das áreas importantíssimas aí, falando na nossa sociedade. Então, o que nós percebemos? Nós percebemos algumas dificuldades nessa implementação. Uma delas é que professores e professoras, de forma muito abrupta, tiveram que se adaptar com essa mudança e de um mês para outro precisaram produzir conteúdos, produzir vídeo, investir num formato digital das suas aulas e nem todos estavam preparados para essa mudança. Percebemos também que quando falamos da educação básica, a gente pensa desde as crianças até os adolescentes, que são responsáveis em gerir a sua aprendizagem. Então consideramos aí, o que nem sempre acontece, que em determinada faixa etária, os alunos conseguem gerir a sua aprendizagem. Eles conseguem parar ali um tempinho e se concentrar na produção das tarefas que são solicitadas de forma online. Quando se trata da educação infantil, nem sempre houve êxito, porque muitas vezes eram os pais quem assumiu essa responsabilidade em gerir a aprendizagem. Os professores se comunicavam com os pais, forneciam conteúdo, porém esse processo de aprendizagem era muito forte pela presença dos pais. E alguns pais estavam também trabalhando sobre a ótica do trabalho remoto, onde eles tinham que cumprir uma carga horária, executar as suas funções e, nesse contexto, ministrar ou gerir a aprendizagem das crianças. Muitas vezes, o que a literatura nos revela? Quanto mais vulnerável é a classe social dessa criança, desse aluno, menos facilidade em gerir essa aprendizagem os responsáveis têm, seja por falta de tempo, seja por falta de instrução, visto que alguns deles tinham pouca familiaridade com tecnologia, eram semi-analfabetos ou analfabetos. Então, se eles não tinham conhecimento de certos assuntos, como é que eles iam propagar isso para as crianças? E também observamos que alunos de escolas públicas e privadas têm uma enorme diferença nesse processo de propagação das aulas no âmbito do ensino remoto. As escolas privadas têm uma estrutura que favorece a disseminação do ensino. Já muitos alunos de escola pública não têm acesso à internet. As tecnologias digitais, elas são elementos intrínsecos nesse processo. Então, sem acesso à internet, sem aparelhos adequados, a gente percebe que o ensino remoto emergencial no contexto de pandemia, ele fomentou a desigualdade. Como solução
para essa questão, o que a gente espera? Espera que para uma reabertura das escolas, toda a equipe pedagógica e gestora repense nas ações que deverão ser implementadas a fim de reduzir as lacunas de ensino que foram deixadas nesse contexto de pandemia. Agradecemos a atenção de vocês.